Oi pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho aqui para a gente fazer análise, né, aí do arquivo técnico que está postado lá no Facebook. Esse aqui de proporção direta, vamos lá para análise, né? Exemplo de aplicação: 80 peças pesam 600 kg, sabendo que o transportador mecânico suporta apenas 100 kg, qual a quantidade de peças que o mesmo deve levar sem ultrapassar o seu limite de peso, né? Ou seja, tem 80 peças aí para serem transportadas, né? Ao total, as 80 pesam 600 kg e o transportador só consegue transportar 100 por vez, né? Então aqui está o passo a passo. 80 peças é igual a 600 quilos, logo se a gente pegar 600 kg e dividir por 80, né, a gente vai ter o valor do peso lá por peça, né? Então dá 7,5 kg por peça. Feito isso, é só dividir a quantidade limite que o transportador consegue suportar, né, em quilogramas, que seria no caso 100. 100 dividido por 7,5, a gente vai encontrar 13,33. Esse seria o valor de peças, né? 13,33 peças. Só que as peças, obviamente, representam valores inteiros, né? Então você não tem como ter 13,33 peças, né? Então você utiliza o valor arredondado para menos, né? Então daria 13 peças. Então o transportador iria conseguir transportar tranquilamente 13 peças sem ultrapassar o valor, né? Ou seja, 13 peças multiplicado por 7,5 dá 97,5 kg, né? Ou seja, não ultrapassa lá os 100 kg, tá bom? Esse material está lá no Facebook, tem outros arquivos técnicos lá, né? Baixa lá como imagem, né? E divulga a gente aí nas redes sociais. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um vídeo referente a nossos arquivos técnicos, né? Esse aqui é referente à proporção indireta, então vamos verificar aqui como é que a descrição, né, aqui desse informativo, né? Exemplo de aplicação: são necessários 4 tornos CNC, né, e 80 horas de trabalho de cada um deles para processar um lote de 4.000 peças. Se fizermos a inserção de mais um torno CNC, em quanto tempo esse lote de peças será fabricado? Há um detalhe interessante, né? 4 tornos, então vamos supor, né, que seria lógica, né, os 4 estarem funcionando ali ao mesmo tempo. Então 80 horas, né, referente ali à timeline, né, 80 horas. Oi pessoal, tudo bem? Vamos aí fazer mais uma análise, né, referente a um arquivo técnico postado lá
Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aí aos nossos vídeos da parte de a revisão, né, que a gente vem fazendo aí da parte de metrologia, né? A gente falou sobre vários tipos de paquímetro, né, nos últimos vídeos, né? A gente na sequência normal a gente iria hoje para paquímetro com resolução de 1 milésimo, né, polegada milesimal. Só que aí dois alunos eles fizeram uma pergunta, né, na semana passada, né, acho que na quinta-feira, e aí a gente está trazendo aí as observações, né, que eles tinham comentado que justamente quando a gente estava iniciando essa revisão de metrologia, a gente estava falando sobre a questão do instrumento com base na tolerância, né, ou seja, na verdade a resolução do instrumento, né, ou seja, a menor medida que ele consegue medir, né, que ele tem capacidade de medir, né, com base ali na tolerância do projeto, né, da peça, enfim. Então a gente está trazendo esse vídeo aí para poder, né, sanar, né, dúvidas referentes a isso, né. Inclusive eles estavam comentando, né, que estavam tentando explicar lá para o supervisor, né, deles, né, essa questão aí para poder eles mudarem um tipo de instrumento que eles vão tendo um problema, uma coisa do tipo. E aí a gente vai fazer 2 vídeos para trabalhar esse tema, né? E se tiver alguma dúvida aí depois aí, deixem aí nos comentários para a gente poder sanando, né, essas dúvidas. Bom, vamos lá. Que é o seguinte, aqui a gente deixou aqui um desenho base, né? Tem 2 tolerâncias aqui indicadas, né? Tem um aqui com 20 mais 2 centésimos mais 5 centésimos de milímetro e tem aqui 20 mais 1 décimo de milímetro. Beleza, então o que acontece? Né? Aqui a gente está supondo o seguinte, a peça ela vai ser fabricada e ela vai ser realizada a medição. Né? Vai ser realizada a medição. Então aqui a gente deixou 3 instrumentos, né? 3 instrumentos aqui para a gente poder fazer uma análise comparativa, né? E fazer interpretação. Né? Então esse exemplo ele vai ser mais uma situação-problema para a gente poder analisar as variáveis, né? Que envolvem aí o uso dos instrumentos. Então aqui a gente tem um paquímetro com resolução com 5 centésimos de milímetro, né? Aqui tem um paquímetro com resolução com 1 centésimo de milímetro, né? Um paquímetro digital. E aqui tem um micrômetro, né? Com resolução de 1 milésimo de milímetro. Beleza, né? Na prática aqui a gente tem até uma escala de custo, né? Tem uma escala de custo, né? Partindo aqui do paquímetro de 5 centésimos de resolução, né, de milímetro, até o micrômetro com 1 milésimo, né? Então aqui vai de um valor mais baixo, né, um custo menor, até um custo maior, né, e aqui um intermediário para uso, né? Beleza. Então, e como a gente até tinha comentado nos outros vídeos, né, o que é muito comum, né, o pessoal tá ali na produção receber esse tipo de paquímetro, né, o de 5 centésimos de milímetro, né? E tem muita gente até que prefere mesmo ele, porque teoricamente mais fácil de visualizar a leitura, né? Mas como a gente já tinha falado no último vídeo, né? A gente sabe que tem que ficar atento com essa questão da resolução, porque você pode estar utilizando um instrumento que ele vai ter uma capacidade muito baixa ali de leitura com base na tolerância da peça, né? Da tolerância do produto aí que está sendo fabricado. Bom, então vamos lá. Como eu disse, a gente vai dividir em 2 partes. Primeiro vamos aqui interpretar as tolerâncias, né? Entender ali o que é a relação da tolerância, né? Aqui no caso das 2 tolerâncias. E aqui tem um detalhe, né, que a gente está apresentando, que é o seguinte: isso aqui seria uma relação de roteiro, né, informada ali pelo controle de qualidade. Então aqui a gente descreveu, né, qual seria o protocolo de controle de qualidade referente a essas 2 medidas, né, com base nas 2 tolerâncias. Então a gente vai explicar depois aqui como é que funciona cada uma delas, tá bom? Vamos primeiro verificar aqui as tolerâncias. Vou até mudar aqui, tá aqui na tela cheia, deixar aqui todo branco. Pronto, aqui melhor. Beleza, então ó, a primeira medida, né, a primeira tolerância, né, 20 mais 2 centésimos mais 5 centésimos. Beleza. O que acontece? A nível de interpretação da tolerância, né, a gente tem aqui o afastamento máximo. O afastamento máximo, né, a gente já fez vários vídeos aí falando sobre tolerância, o afastamento máximo vai ser o quê? O valor nominal mais o maior afastamento, ou seja, 20 milímetros mais 0,05, beleza, né? Então vai dar 20,05. Então esse daí
né, o afastamento máximo, ou seja, seria a tolerância máxima aí para essa peça aí com base no projeto. O mínimo, né, seria a soma algébrica, né, do nominal com base ali no menor afastamento, né? O menor afastamento ele pode ser positivo, ele pode ser neutro, né, como algumas pessoas falam, que seria ali o zero, ou pode ser negativo. Né? Nesse caso aqui ele é também positivo. Né? Muita gente acaba se confundindo. Afastamento mínimo. Eu já vi acontecer isso em prova. Né? Um caso como esse, que os dois afastamentos são positivos, a pessoa foi fazer o cálculo do afastamento mínimo e tinham várias tolerâncias com afastamento mínimo positivo. Então a pessoa, todos os sinais que tinham lá de mais, a pessoa considerava como menos. Né? Então, exemplo, um caso como esse aí, né, de vez de interpretar 20 mais 2 centésimos, ela interpretava 20 menos 2 centésimos, que era o afastamento mínimo, né, achava que tinha que colocar ali negativo, e não é assim que funciona. Né? Então, nesse caso aqui, o afastamento mínimo seria 20 milímetros, né, mais 2 centésimos de milímetro, né, seria isso daí. Então, no caso aqui, seria 20,002. Né? Então, na prática, o que é que acontece? A peça ela pode variar de 20,02 até 20,05. Beleza? Aqui a gente tem o seguinte, o campo dimensional, que é toda essa área aqui, né, ou seja, algebricamente, então seria a subtração de 20,05 menos 20,02. Né? Se você fizer essa subtração, né, essa distância aí, esse espaçamento aí, ele vai ser igual a 0,03 centésimos de milímetro. E isso é importante porque te dá uma noção do quão crítico é essa medição. Né? Você está ali preparando ali um ambiente ali para poder ter um ambiente de fato para esse tipo de medida, né? Para realizar essa medição aí de forma precisa, né? Ou melhor, né? Dentro da margem de confiabilidade metrológica, o qual foi estabelecida junto com o controle de qualidade. Beleza, então 3 centésimos de milímetro, tranquilo. Lembrando sempre, né, o valor mais confiável é o valor central, né, ou seja, seria ali o afastamento central, né, seria esse valor aqui. Né, ou seria, né, a tendência, né, quanto mais próximo ao centro, né, mais confiável é o valor. Né, é aquela situação, né, vamos supor que você fabricou a peça, fez lá a medição dela, deu 20,02. Beleza, está dentro ali da tolerância. Depois a gente vai até observar que tem um a mais aí nessa questão. Mas aí vamos supor que 20,02 aí supor não, né? Tá dentro aí da faixa de tolerância aí indicada, pelo menos a princípio. Beleza. E aí você vai e fabrica, uma outra pessoa vai e fabrica essa peça, né, com 20,035, né? Aí você diz, opa, beleza, os dois estão dentro ali da tolerância, né? Tá dentro dessa faixa aqui. Perfeito. Só que o que acontece? Quanto mais próximo dos afastamentos seja o mínimo ou o máximo, menos confiável é a medida. Né? Menos confiável é a medida. E aí é onde mora o problema, né? Que é o que a gente vai ver daqui a pouco, até naquele contexto ali do controle de qualidade. Né? Que o que acontece quanto menos confiável, essa relação da tolerância ela diminui. Não no projeto, o projeto permanece o mesmo. Mas para quem está fabricando, para a empresa, a indústria que está fabricando ali com base no processo, ele pode diminuir, que é para, de fato, garantir que a medida ela vai estar dentro da especificação do projeto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, nesse caso aqui, né, as duas medidas estão dentro do valor, só que acontece, essa medida aqui, 20,035, ela é muito mais confiável do que 20,02. Por quê? Vamos supor o seguinte, vamos supor que as duas medidas foram realizadas, beleza. Foi para o controle de qualidade, o controle de qualidade identificou que tinha um desvio da medida da medição realizada lá na operação, tinha um desvio de menos 0,005, 5 milésimos. Ou seja, os dois valores que foram medidos inicialmente, eles tinham um desvio de menos 5 milésimos. Ou seja, na prática, o que significa? Você teria 20,02 menos 5 milésimos, né? Se a gente for fazer essa conta, eu vou colocar aqui, até aqui do lado aqui, vou colocar aqui separado, para não ficar com tanta informação. Né? Então, se você pegar 20,02 menos 5 milésimos de milímetro, o valor vai cair para isso aqui, 20,015. 20,015 ele está fora do especificado.
Por que ele está fora do especificado? O valor mínimo não é 20,02, ou seja, 20,015 está fora. Né? E vocês se lembram que a gente estava comentando agora há pouco que essa medida aqui foi a medida realizada ali na operação. Quando ela foi para uma análise, exemplo de controle de qualidade, verificou-se que tinha um desvio de menos 5 milésimos. Né? Então essa medida aí ficou fora. Beleza, agora se a gente for pegar essa medida aqui de 20,035 e colocar esse desvio aqui de menos 5 milésimos que foi encontrado, né? O que significa na prática? Você mediu a peça, né? Fez a medição lá, encontrou 20,035, foi para o controle de qualidade. Opa, não é bem isso, né? Ela não é 20,035, ela é 20,035 menos 5 milésimos. 20,035 menos 5 milésimos vai dar 20,03. Ou seja, 20,03 está dentro da tolerância aqui estabelecida. Né? Então, a peça aí está ok. Então, só para fechar esse linha de raciocínio, né? 20,02 está dentro da tolerância aí referente ao projeto. Mas ela é uma medida muito menos confiável do que 20,035. E qual é de fato aí a medida mais confiável, né, que é o que a gente estava falando? É você pegar esses dois valores, né, o afastamento máximo, o afastamento mínimo, soma os dois e tira uma média. E aí você vai ter esse aqui que seria o central. Né, se você pegar 20,05, né, somar com 20,02 e dividir por 2, você vai encontrar exatamente 20,035. Ou seja, 20,035 é o valor mais preciso aí de fabricação da peça. Beleza? Então, aqui a gente fez uma análise geral da tolerância. Né? Depois a gente vai fazer ali da outra medida. Vamos deixar para o outro vídeo a outra medida, a análise da outra medida. Vamos fechar nesse vídeo só essa primeira. Tá bom? Então, aqui tem as informações. Beleza? Então, vamos voltar lá para o desenho. Aqui as indicações, né, do que diz respeito ao controle de qualidade, né, como é que vai ser realizado ali as medições. Beleza, a gente já sabe ali o afastamento máximo e mínimo, né, e aí entra um detalhe que é o seguinte: o instrumento que a gente vai utilizar, como é que a gente faz para fazer essa análise do instrumento? A gente vai pega aquele campo dimensional, né, que seria o afastamento máximo menos o mínimo, que deu 0,03, né, e divide esse valor por 10. Né? Se a gente fizesse essa divisão, 0,03 e dividir por 10, a gente vai encontrar esse valor, 0,003, ou seja, 3 milésimos de milímetro. Significa o quê? Que o instrumento, né, indicado aí, que te dá uma possibilidade mínima, ou seja, quanto mais preciso, maior a condição de resolução dele, né, melhor, obviamente. Mas aí o mínimo seria com 3 milésimos de milímetro. Né? Então aí vamos voltar lá para os instrumentos. A gente está lá com 3 instrumentos aqui. Um com 5 centésimos de milímetro. Um com 1 centésimo de milímetro. E um com 1 milésimo de milímetro. 1 milésimo de milímetro. Ou seja, desses 3, o único que se enquadra para essa medição é o micrômetro, com aproximação de 1 milésimo. Ele é até mais preciso do que o valor mínimo, né, que é 3 milésimos. Nesse caso aqui é 1 milésimo. Então, esse instrumento aqui é que seria o indicado para poder fazer essa medição aqui. Né? Seria o indicado. A gente até comentou no último vídeo, quem quiser dar uma olhadinha lá na playlist de metrologia, né, sobre essa questão, né? Quantas medidas a gente pode ter com precisão dentro daquela faixa? Né? Se você, exemplo, pegar essa variação, que é de 3 centésimos de milímetro, de onde é que vem essa variação? O afastamento que a gente falou agora há pouco, né? Que é esse aqui. Se você pegar 3 centésimos de milímetro e dividir, né, essa ação ali por 1 milésimo, né, fazer a ação ali dividida por 1 milésimo, você vai ter a quantidade de vezes que você consegue ter uma medida dentro daquele valor. Né? Isso aí é interessante também. Né? Você pegar lá 3 centésimos de milímetro e dividir pela resolução do instrumento. Né? A resolução com base no instrumento que já está certo ali para uso. Se você fizer essa divisão, nesse caso aqui, você vai encontrar 30. Esse 30 representa o quê? Existem 30 medidas que aquele instrumento ele pode te dar com precisão que vai estar dentro da tolerância da peça. Né? Então, é uma ação bem interessante. Vamos agora supor o seguinte, né? A gente verificou que é 30 aqui com o micrômetro. Vamos supor que a gente fosse fazer análise com o paquímetro com tolerância de 5 centésimos,
Então o que é que a gente faz? Pega a tolerância da peça, né? A tolerância não, né? Esse campo da peça que é 3 centésimos, e divide pela aproximação do instrumento, 5 centésimos de milímetro. Então se a gente fizer essa divisão, 0,03 dividido por 0,05, a gente vai encontrar 0,6, né? Ou seja, você não tem nenhuma medida, né? Ou seja, não dá nenhum valor inteiro que te possibilite fazer a realização dessa medida. Vamos aprofundar mais isso, né? Você pode perguntar, poxa, mas como assim? Como é que o instrumento não vai me dar nenhuma medida ali precisa? Vamos analisar aqui. Voltar aqui para o paquímetro. Vocês devem se lembrar que esse paquímetro, pela resolução dele ser 5 centésimos de milímetro, ele só consegue medir a cada 5 centésimos de milímetro, né? Então, se a gente for levar ali a prática, veja que interessante. Esse paquímetro ele mede com precisão 20 milímetros, né? 20 milímetros. Depois de 20 milímetros, a próxima medida que ele vai te dar com precisão é 20,05. Ou seja, é o pulo dele, né? Ou seja, ele vai de 20, 20,05, 20,1, 20,15 e assim sucessivamente. E a medida da peça, ela vai de quanto? 20,02 até 20,05, né? Até 20,05. Na prática, né, você vê que você tem pelo menos uma medida que vai te dar ali com precisão, né? Que seria ali o 20,05. Quando a gente fala precisão, é o seguinte, é o instrumento poder mostrar no display dele, seja digital ou analógico, como esse caso aqui é analógico, te mostrar um valor ali realmente preciso. Ou seja, essa seria a única condição, né, de verificação. Então veja que é muito, muito pouco para você comparar com um micrômetro desse milesimal, né? Exemplo, um micrômetro milesimal, né, se você for só para comparar, a efeito de comparação, você pode medir com ele 20,02, você pode medir com ele 20,021, 20,022 e assim sucessivamente, né? Então daria 30 valores que ele poderia te dar que se enquadraria naquela faixa, né? A mesma coisa você pode fazer com o paquímetro digital, que a aproximação dele é 1 centésimo, né? Você pode pegar lá o 0,03 e dividir por 0,01, né? Se você fizer essa divisão, você vai encontrar aí o valor 3, né? Ou seja, dá 3 medidas, né? E como ele é centesimal, né, é bem tranquilo, né? Porque ele vai poder te dar a medida de 20,02, né? Vai te dar a medida 20,03, 20,04, 20,05, né? Então você ainda teria a última aqui, 20,05, né, que se enquadraria. Então na verdade você teria 4 medidas, né, que ele te daria ali com precisão, né, te mostraria, né? Então veja que não se compara aí com o de 1 milésimo de milímetro. Beleza? Então só para fechar aqui o vídeo, né, o que entra aqui nessa parte aqui do controle de qualidade. Aqui vem 3 informações sobre as medições. Medição 1, lateral X, medição 2, centro, medição 3, lateral Z. Que aí é um detalhe importantíssimo. Quando a gente fala da medição, a gente tem que entender o seguinte. Como é que eu vou pegar o instrumento e fazer a medição lá da peça, né? Um exemplo, aqui no caso, vamos supor que seja um cubo, né? Seja lá um cubo. Como é que a gente vai fazer essa medição? Nesse caso, né, o controle de qualidade aqui está estipulando 3 regiões, né? 3 regiões. Seria uma região, né, que ele chama... aí seria a lateral inicial, né? Teria a região central, né? Teria essa região central e teria essa outra lateral. Então, na prática, aqui, essas 3 medições é você medir as laterais e o centro, né? Se uma dessas medições feitas nessas regiões estiver fora, né, dentro da faixa estipulada, a peça está considerada, né, morta, né, como se fala aí popularmente, né? Ou seja, ela estaria inapta aí para uso. Então, é muito comum essa definição aí de região, né? Não coloquei aqui valores especificamente, mas aqui dá para fazer aqui a divisão. Então, você teria, exemplo, aqui lateral X, né? Seria essa daqui. Você teria aqui o centro, né? Seria essa daqui. E teria essa lateral Z, que seria essa aqui. Então, seria basicamente uma medição, né, em cada uma dessas regiões. Se estiver fora do valor, né, tá morta a peça. Só que tem um detalhe, né? Considerar limite superior e inferior menos 2 milésimos.
E esse aqui é um detalhe interessante. O que é isso? Isso vem da parte da confiabilidade metrológica, né? Os cálculos ligados à parte de confiabilidade metrológica, né, tem uma série de variáveis que podem ser ali utilizados, né? Então, nesse caso, a gente já está trazendo uma suposição, né, já finalizada. O que significa? Que do valor limite, tanto superior como inferior, deve ser desconsiderado 2 milésimos. Né? Então, vamos entender isso aí na prática. A gente falou agora há pouco que, para esse caso, o valor limite inferior seria 20,02 e o superior 20,05. Né? Lembra-se que a gente falou, se você tiver uma peça que a medida está no limite superior, ou no limite inferior, ou no limite superior, é um valor menos confiável, isso aqui é para ter essa garantia. Né? Isso aqui é para ter essa garantia. Então, na prática, o que é que ele está dizendo? Você vai pegar o valor inferior, 20,02, e vai, nesse caso, né, aumentar, né, 2 milésimos. Isso aí é bem interessante. Você não vai subtrair 2 milésimos, você vai somar 2 milésimos. Então, seria 20,02 mais 0,002, que vai dar esse valor aqui. Eu vou colocar aqui embaixo. 20,022 seria esse valor. E o superior, aí realmente você subtrai. Né? Pega o 20,05 e subtrai menos 2 milésimos. Então, vai dar aí 20,048. Então, na prática, o que isso aqui significa? Que a peça, né, ela vai ter que variar dentro disso aqui. Né? E isso para o controle de qualidade. O projeto da peça é esse aqui. Foi o que a gente analisou agora há pouco. Mas para o controle de qualidade ele está dizendo o seguinte. Beleza, se você medir a peça e ela tiver, exemplo, 20,021, mesmo ela estando dentro da tolerância do projeto, o controle de qualidade vai desconsiderar essa peça, vai considerar ela como inapta, né, ou como morta, porque ela não está atendendo ali a confiabilidade metrológica do processo, definido ali pelo próprio controle de qualidade. Né? Então veja que a faixa que tem de projeto, ela acaba tendo uma tendência a ficar um pouco mais estreita quando passa ali pelo controle de qualidade. Isso é uma regra? Não. Isso aí depende muito do processo ali da análise e controle de qualidade. Beleza? Então isso aí é bem interessante porque muitas empresas atuam com isso, né? Que é para realmente ter ali um processo cada vez mais preciso. Né? Então, mesmo tendo aqui a tolerância do projeto, entenda-se que aqui a tolerância definida ali pelo controle de qualidade, né? Tem um grau de rigidez aqui maior. Né? Então, é isso aí para fechar a primeira análise de medida. Depois a gente volta aqui para analisar a outra medida, né? Seria a tolerância B. Tá bom? Valeu!